Subido, ficava aqui mesmo, mas é que eu gosto de ficar mais ou menos na altura de todo mundo. Não sei se é questão de... O cara é baixinho e fica lá em cima, é chato, né? Bem, eu queria conversar com vocês talvez sobre um texto que poucos, não sei se todos conhecem bem, que é o texto de Tiago, né? Tiago está lá perto do texto de Pedro. Agora bem, está lá perto do texto de Pedro. Esse é um texto muito interessante. Eu queria compartilhar com vocês nesse texto de Tiago. Eu espero que ele seja bom para você, para a sua vida. Tá certo agora? Você tem vários Tiagos na Bíblia. Você tem Tiago, que é o Tiago que foi degolado a espada, né? Quando Pedro estava preso, ele e Pedro estavam presos, capítulo 12 de Atos, depois você pode ver isso. Aí você vai encontrar o Tiago, né? Que é o Tiago que foi degolado a espada, que é o Tiago, irmão do João. Você tem um outro Tiago, que você encontra o nome dele lá no livro de Mateus, que é o Tiago, filho de Zebedeu. E você tem um Tiago, né? Que é um Tiago que aparece no livro de Marcos 6, que é Tiago, irmão de Jesus, né? E Judas também, que não é o Iscariotes, irmão de Jesus. Naquele texto que diz assim: não estão aqui seus irmãos, suas irmãs? Tiago, aí vai citando o nome deles. E aí o Tiago que escreveu essa carta, que eu vou ler com vocês hoje, é o Tiago, irmão de Jesus, né? O Tiago, irmão de Jesus. Qual a importância dessa informação? Talvez a importância básica dessa informação é porque se você disser assim, não, Jesus era muito sábio, aí você diz, não, mas também era o Filho de Deus, era a encarnação plena de Deus. Aí quando você estuda o texto de Judas, ou o texto de Tiago, você vai perceber que por trás desses meninos tinha uma mãe e um pai muito bacanas, né? Por isso que o texto sobre Jesus vai dizer assim: crescia o menino em estatura, graça e conhecimento diante de Deus e diante das pessoas. E aí o Tiago, assim, para muitos hermeneutas, ou a grande maioria, considera o texto de Tiago, do ponto de vista literário, do ponto de vista da construção literária, o texto mais pleno e mais perfeito do Novo Testamento. Ou seja, o Tiago, no que diz respeito às concordâncias usadas na época no grego, as formas de concordância, as formas de elaboração, o Tiago é a literatura mais gramatical, mais completa e mais plena do Novo Testamento. Não está se referindo aos conteúdos bíblicos teológicos, até porque o Pedro, mesmo sendo um simples pescador, ele dá informações muito interessantes sobre a vida, mas a construção, quem já viu o grego, leu esses textos originais, sabe que o texto é cheio de erro, porque é um pescador tido como iletrado que estava escrevendo. Você pega o texto do Lucas, que era um médico, ele tem primeiro um diagnóstico, pode observar, é primeiro uma apresentação da sua dissertação, da sua tese, é quase uma apresentação de tese. Depois que muitos investigaram, eu também fiz a curada investigação, e diz como é que vai fazer as investigações. E o Tiago, ele é muito simples, né? O Tiago está escrevendo, se você ler o texto aí, Tiago, ele está escrevendo ao que ele chama de 12 tribos que estão em dispersão. Quando ele fala 12 tribos, ele, como é um judeu, ele está usando uma expressão muito do mundo judaico, mas possivelmente não para falar das tribos judaicas que estão em dispersão. Ele está falando dos cristãos que começaram a ser dispersos depois do apedrejamento de Estevão, que aconteceu em Jerusalém. Então essa expressão, as 12 tribos em dispersão, é possivelmente as comunidades ou ao povo. Você tem uma comunidade que começou na sinagoga e depois, por causa da reação do pessoal ao discurso de Paulo, Paulo teve que se reunir na casa de Sóstenes, que era um sacerdote da sinagoga judaica, mas por conta da perseguição, eles resolveram se reunir nessa casa que era contígua à sinagoga. Então você vai ter esse tipo de situação. Mas a igreja que Tiago está escrevendo é uma igreja sem endereço. Aos irmãos que estão em dispersão, eram homens e mulheres que não tinham endereço de igreja, tão somente, que não tinham endereço de casa. Eles não tinham lugar para moradia. Então, enquanto Paulo pode escrever à igreja que está em Filipos, Tiago tem que escrever assim: aos irmãos e irmãs, ou às 12 tribos em dispersão. Não dá para ele dizer assim, a igreja que está em Roma, a igreja que está em Éfeso, a igreja que está em Filipos. Ele está dizendo à comunidade, aos seguidores e seguidoras do Jesus Cristo de Nazaré que estão em dispersão. Ao pessoal que não tem CPF, que não tem RG e que não tem endereço, ou seja, não tem poder de compra, né?
Aqueles e aquelas que não têm a marca da besta. Eu e você temos a marca da besta, a gente tem poder de compra. A Bíblia diz que quem tem poder de compra, aliás, quem tem a marca da besta pode comprar e vender, né? Então, assim, só para você entender que no Apocalipse, essa expressão marca da besta não significa estar com o diabo, não. É estar inserido no mercado ou não estar inserido no mercado. Eu, nas minhas peregrinações, uma vez eu cheguei na cidade de Mossoró, saí bem cedinho lá, fiquei hospedado, dormindo no salão lá da igreja, botei meu chapeuzinho de palha, saí com a mochilazinha aí, saí andando por dentro de Mossoró e, puxa, não preparei água. Aí vi um supermercado aberto assim, entrei no supermercado. Aí, quando eu entrei, gente, eu tive uma das maiores alegrias da minha vida. Um cara com aqueles rádiozinhos, né? Eu vou passando, aí eu olhei e notei que ele estava me acompanhando. Aí eu disse, esse cara está me acompanhando, foi coincidência. Aí fui, passei mais num corredor daqueles e compra de um lado e do outro, mantimentos de um lado e outro, fiz a curva e notei que ele estava acompanhando. Daqui a pouco eu notei que tinha um cara do outro lado, e os dois se comunicando, né? Eu percebi que os caras achavam assim, ele quer roubar, ele não quer comprar. Aí eu disse, puxa vida, eu estou sem a marca da besta hoje, né? Porque aí quando eu chego na loja que alguém diz assim, o senhor quer comprar alguma coisa? Aí eu digo, puxa vida, eu vi hoje com a marca da besta, está na cara, né? A marca na testa, na mão direita, é a mão que você pega o dinheiro, e na testa porque está na cara. E o pessoal fica dizendo, vai botar um chip de não sei o que, né? Nada a ver. Esse texto já era um texto para aquela época, dizendo assim, você está vinculado ao comércio e à economia do Império Romano, ou você é esse filho e filha de Deus que está em dispersão, né? Não estou dizendo que não tem filhos e filhas de Deus que estão localizados, como eu falei, a igreja em Éfeso, a igreja em Roma e essas outras comunidades. Mas essa igreja, ou essa comunidade, tem muito o que nos ensinar. Tem muito o que nos ensinar porque esse pessoal, por exemplo, não tem esse nosso referencial de quem é que senta na frente, quem é que senta no último lugar, quem tem mais conta bancária, quem tem título, porque esse pessoal não tem título, esse pessoal não tem conta bancária, esse pessoal não tem casa para mostrar, esse pessoal não tem marca de carro para ninguém observar, esse pessoal não tem roupa de grife para ninguém observar a sua vida a partir da roupa. Então esse pessoal tem muito o que nos ensinar, tem muito o que nos ensinar. Então quando eu leio a carta de Tiago, eu digo assim, puxa vida, nós, comunidade de Jesus Cristo, nós que temos endereço, nós que temos poder de compra, nós que temos um lugar para moradia, nós que temos facilidade de deslocamento, nós que podemos nos reunir num local ao ponto de dizer assim, não, senta nessa cadeira que é melhor, senta nessa e tal. Nós que temos essas condições, temos muito que aprender com essa comunidade que vive em dispersão. E aí Tiago, quando escreve, ele primeiro está escrevendo, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. As 12 tribos, o que é que ele está dizendo? A plenitude dos homens e mulheres que seguem ao Jesus Cristo de Nazaré. Então, na verdade, o 12 aí é muito mais para falar dessa plenitude, desse povo de Deus, que inclui eu, que inclui você, que inclui todos nós. Aí ele começa a dizer o seguinte, meus irmãos, irmãs, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Olha que coisa interessante. Tiago tem uma consciência muito grande. Ele tem a consciência que todos nós, seres humanos, passamos por provação, passamos por dificuldade. Tem um problema, cara. Eu nasci, você nasceu. E se você nasceu, começou um processo de morte. Então o que é legal da vida é nasci, ok, tenho vida, tenho consciência, informação ruim, ok, está vivo, tá, então começou um processo de morte. Fomos criados com um átomo de carbono. Esse danado tem hora que ele quer atrair os outros elementos da natureza para formar moléculas, tem hora que ele resolve não fazer essa composição e assim vai, né? Mas assim, só para dizer para você que nós nascemos, e se nascemos começa um processo de morte. E todo processo de morte é doloroso. E o que é que eu chamo de processo de morte? Você perde o pai, perde a mãe, uma pessoa da família fica enferma, um parente sofre, uma pessoa lhe decepciona, alguém lhe machuca, você quer o suprimento e às vezes ele não acontece. Ou seja, a vida tem essas contradições e essas ambiguidades para todas as pessoas. Para algumas pessoas, eu acho que é porque nós não cumprimos os mandamentos iniciais do reino de Deus, por exemplo,
o ano do jubileu. O que era o ano do jubileu? Era os judeus fazerem uma revisão da posse das terras que eles possuíam, para que cada pessoa tivesse a produção com dignidade e de maneira equitativa, né? Na concepção judaica a terra não pertence ao ser humano, a terra pertence a Deus, e de 50 em 50 anos, pelo menos entre os judeus, eles deveriam fazer uma revisão de posse de terra. E como é que era feita essa revisão de posse de terra? Só podia possuir terra quem vivia da terra. O agricultor, o pecuarista podia possuir terra. Quem vivia do sacerdócio, do levirato ou de qualquer outra tarefa que não dependesse da terra não podia possuir terra. Esse era o critério judaico. Por isso que os levitas não possuíam terra, por isso que os sacerdotes não possuíam terra. E aí só o agricultor podia possuir terra. Qual era o tamanho da terra? Era o tamanho da tribo. Então, dependendo do tamanho da tribo, de 50 em 50 anos, eles fariam uma revisão das posses. E aí, dependendo daquela tribo que vivia da agricultura e da pecuária, a tribo teria a terra proporcional ao tamanho. Dentro da tribo, como é que fazia a divisão? Com as famílias. E aí como é que eles deveriam viver? Olha só, enquanto a gente, para ter uma aposentadoria, passa 30, 35 anos, mulher 30, homem 35 anos, para os judeus sabe quantos anos? 7 anos. Por isso que o servo, quando a gente lê o Antigo Testamento, que é traduzido por escravo, não é um servo escravo do contexto do período da colonização. O escravo, conforme o modelo judeu, por exemplo, se você pega o Abraão, a história do Abraão, quando ele manda o escravo procurar a esposa do seu filho Isaac, olha que cara, ou seja, esse cara não é um escravo, é um cara da família, é uma pessoa muito querida. Ou seja, esse patriarcalismo, ele tinha essa ideia interessante que é: meus filhos são filhos genéticos, mas todas as pessoas que estão na minha propriedade fazem parte da minha vida, sentam à minha mesa. De tal maneira que com 7 anos eles poderiam ser liberados do trabalho, levando proporcionalmente o que ele produziu. Nós não teríamos mundo urbano, nós não teríamos esse descontrole e esse absurdo da nossa conjuntura urbana, esse processo, né, de favelização dos nossos espaços urbanos, presumo, não teria acontecido se nós tivéssemos vivido esses princípios que foram colocados por Deus. Inclusive assim, por exemplo, era tão interessante que de 7 em 7 anos, que eles iam chamar isso do período sabático, de 7 em 7 anos, ninguém tirava fruto nenhum, que era para ter uma recomposição orgânica do ambiente. Imagina que cultura ecologicamente correta, né? Ninguém usava agrotóxico. A maneira de você revitalizar o seu ambiente, revitalizar a sua terra, era permitindo que durante um ano todo o fruto que caísse, toda a produção não fosse tirada por ninguém, exceto pelos mais pobres. E aí o texto dizia: para que em ti não haja pobre. Para que em ti não haja pobre. Então você tem toda uma história bonita. Eu estou querendo só dizer isso assim para explicar, não estou querendo defender Deus, né? Mas para dizer que essas desgraças que estão no mundo não foi Deus que estabeleceu. Nós é que, quando fomos nos organizar do ponto de vista político, econômico, social, religioso, é que fomos criando as discriminações e as mazelas que por aí estão. Então elas estão por conta do fato de não termos trabalhado bem a nossa conjuntura à luz dos ensinamentos das Escrituras e dessas histórias de culturas tão interessantes que eram solidárias. Os kibbutz, por exemplo, os kibbutz, que gera aquela experiência da primeira comunidade em Jerusalém, vendiam as suas propriedades e ninguém tinha necessidade entre eles. Os kibbutz vêm dessa cultura anterior já do Antigo Testamento. Aliás, desculpa, a experiência da igreja primitiva ali em Jerusalém já é fruto dos kibbutz, experiência anterior dessa história do Antigo Testamento. Então estou só colocando isso para dizer que o que está acontecendo com esse pessoal em dispersão, sem endereço, sem morada digna, sem acesso aos bens de saúde, sem acesso aos espaços de educação, é uma provocação por conta da truculência religiosa dos judeus. Os religiosos começaram a persegui-los. E aí, claro, esse pessoal está sofrendo como na sua grande maioria de etnia judaica, ele está sofrendo uma perseguição romana, e como eles estão seguindo o Jesus de Nazaré, eles estão sofrendo também a truculência e a perversidade da religiosidade judaica. Então esse sofrimento, essa dispersão, não é uma justificativa, e nem estou dizendo que é assim que a vida deve acontecer. Apenas estou dizendo que, a despeito de tudo isso, esse pessoal conseguiu viver com dignidade e viver muito bem. E aí a primeira orientação
de Tiago para esse pessoal é: a despeito das provações, porque é assim a vida, e por conta dessas circunstâncias da vida e da perversidade e de nossa desumanidade, essas coisas podem se agravar. O que Tiago está dizendo é: suportem com paciência a provação. Mas ele não vai dizer só com paciência, ele diz assim: alegrem-se na provação. Mas não é alegrem-se na provação por causa da provação. Presumo que é pelo resultado da provação. Ele vai dizer assim: vocês serão íntegros e amadurecidos. Ou seja, a provação pode gerar pessoas mais amadurecidas e pessoas mais íntegras. Depende muito da elaboração que você faz da provação. Você pode passar por uma dor e, dependendo da elaboração, você pode transformar essa elaboração numa situação de muita paz, de muito conforto e de muita alegria. Eu estive há poucos dias, alguns irmãos e irmãs aqui conhecem, eram da mesma igreja do Ayrton Maia, um amigo da gente, pessoa de vida muito bonita, um testemunho bonito, aqui na cidade de Fortaleza, faleceu num acidente, né? E assim, como é interessante você chegar e perceber que, a despeito da dor, e aquele tipo de morte que não foi dado aviso prévio, foi repentino, a despeito da dor e de toda a aflição, os corações estavam consolados pela graça e pela bondade de Deus. O que Tiago está dizendo para nós é que a tribulação e a provação pode fazer do ser humano um ser humano mais bonito, mais amadurecido, mais gente, com maior grandeza, e fazer do ser humano um ser humano mais íntegro. Eu não sei qual é a sua provação. Algumas provações da vida, como a provação depende da elaboração que a gente faz, claro que a utopia do filme A Vida é Bela é muito mais uma utopia, não deixa de ter uma ingenuidade, porque nem todo mundo numa guerra vai viver aquele tipo de situação. Vivi 3 anos num país em guerra, peguei um ano onde a guerra foi mais perversa e a atrocidade terrível, atrocidades terríveis. Aí não dá para você imaginar aquela situação, mas assim, só para dizer que aquilo é também uma possibilidade, que você pode mentalmente gerar uma percepção da vida muito mais interessante, a despeito da dor, a despeito da aflição. Dependendo da elaboração que nós fazemos da dor e da aflição, essas coisas podem se transformar intensamente. Eu sou filho de uma família muito pobre, minha família perdeu 3 crianças na infância, e por condições que hoje teria providências simples, né, que eram febre alta por causa de um sarampo, por exemplo, e a criança entra num estado tal que morre. Perdi o irmão com 25, ele tinha 27 anos de idade, eu tinha 12 anos de idade, era o irmão assim, aquele irmão que você olha, imagina a família pobre, e tem um irmão que é sargento da marinha, né? Só que ele, já na marinha, foi identificado que era portador da doença de Chagas. Tinha sido picado, nossa casinha era de taipa, tinha sido picado provavelmente aí onde o besouro do barbeiro, né? O barbeiro, aliás, o besouro barbeiro, ele se instala ali, possivelmente meu irmão foi picado aí na infância, e aí com uma certa idade o coração começa a ter um processo de dilatação. Então não sei se é por conta desse tipo de situação que a gente viveu, que, por exemplo, o tema da morte é um tema para a nossa família que a gente administra com muita serenidade e com muita tranquilidade. E continua vivendo. Porque nós aprendemos na nossa família a não deixar a morte levar mais de um. Ela só leva o que foi, e quem ficou, ficou com a vida e vai viver. E vai viver intensamente enquanto a danada da morte não chegar para levar mais um. Então nós aprendemos isso. Então eu estou falando para você como que a tribulação pode às vezes gerar em você uma percepção de vida diferente. É tanto que quando eu trato do tema da morte, eu tenho o maior cuidado, porque se minha cabeça e o coração estão tranquilos diante dessa situação, eu fico receoso do que é que eu posso causar na vida da outra pessoa. E aqui quem é meu amigo, quem é minha amiga, já sabe. Quero ir a pé para o cemitério. Mas não é porque eu gosto da morte, é porque eu gosto da vida. Por que eu quero ir a pé para o cemitério? Porque eu quero ir curtindo a vida quando eu souber que vou morrer. Vai morrer, falta 1h50, 1h40. De onde eu moro, lá em Calcaia, até o Parque da Paz, que é o cemitério que eu acho que eu vou ser sepultado, pelo menos gostaria que fosse lá, porque está o corpo do meu pai, do meu irmão, a gente ficaria batendo papo de noite e tal, seria legal.
E assim, aí eu já fiz o cálculo, dá mais ou menos 1h30. Então, se Deus puder me avisar 20 minutos antes, meu filho, falta aí 1h50 para eu tomar um banho legal, botar uma boinazinha, uma sandália e tal, convidar vocês para a gente ir cantando. Vou morrer, cara, eu quero cantar a última vez da melhor forma possível, quero ver o sol da minha cidade da melhor forma possível, quero ver a minha cidade, quero curtir a minha cidade. Então não é porque eu gosto da morte, é porque eu gosto da vida. E aí, mesmo me deparando com a morte, eu quero deixar a morte deprimida, se é que ela tem sentimento. Eu não vou ficar deprimido com a morte, eu quero continuar vivendo, Então esse pessoal aqui é um pessoal que passa por tribulação. E aí Tiago está dizendo, olha, a tribulação pode gerar em vocês mais integridade e mais amadurecimento para equacionar essas situações complexas da vida. Eu queria animar a todos e a todas a começarem a construir essa cabeça que vai equacionando as questões mais complexas e mais difíceis da vida. Imagina só, Jesus de Nazaré morreu, e morreu num lugar terrível, cara, chamado de lugar de caveira, lugar de morte, lugar fúnebre. Era o lugar que as pessoas passavam, e o texto diz, maneavam as suas cabeças. E aí não é só na morte de Jesus que acontece esse tipo de cena, é porque o lugar era assim. Aí o Mateus chama o lugar de caveira, de Calvário, o Marcos chama de lugar de caveira, o Lucas chama de lugar de caveira, e o João não. O João não chama o Calvário de Calvário, porque um ser feminino, Maria Madalena, foi de madrugada e com esse jeito das mulheres, gosta de perfume, levou lá um vidrão de perfume, porque queria jogar perfume no túmulo de Jesus. E mulheres têm mais sensibilidade para jardim do que homens. Alguns homens gostam, eu acho muito bacana, homens que gostam de jardim, isso gera uma sensibilidade interessante na sua capacidade de se relacionar com as pessoas. Mas aí a mulher vai lá, e aí de madrugada, ainda escuro, lá o momento, ela percebe um moço, e o texto diz assim, e ela pensando que fosse o jardineiro, ela perguntou, me diga se você sabe onde é que está o meu Senhor, porque eu fui no túmulo, o túmulo está vazio, e se você souber onde é que colocaram o corpo do meu Senhor, eu quero levá-lo. Aí a voz que ela ouviu foi, Maria. Aí ela, Ramoni, mestre, era Jesus ressuscitado. Agora, o fato dela ter percebido o jardineiro, o João precisou explicar, tem um jardim aqui. Aí somente o João não chama o Calvário de jardim, porque a Maria Madalena foi lá e não viu caveira, e não viu Calvário, não viu lugar fúnebre, ela viu um jardim, Então, a despeito de todas as dores e de todas as aflições, e a despeito de todos os momentos da vida, nós podemos tirar doce desses momentos. E aí depende de como é que nós elaboramos as frases. Por exemplo, você já viu a frase, a rapadura é dura? Pois é, ninguém consegue dizer a rapadura é dura, mas é doce. Porque a gente sempre diz que a rapadura é doce, mas não é mole, mas é dura, certo? Então tem duas formas de você construir essa frase, a rapadura é doce, mas não é mole. A rapadura é doce, mas é dura. Mas sabe outro jeito de você construir? A rapadura é dura, mas é doce. Tá? Depende de como é que você quer construir a vida. Se você quer pegar coisas doces e olhar e dizer, pois é, mas é muito difícil. Ou se você quer pegar coisas difíceis, olha, mas eu consigo fazer uma elaboração legal desse negócio. Por isso que Deus nos deu um cérebro. Por isso que Deus nos deu uma cabeça. E é por isso que Deus levantou psicólogos e psicólogas, e por isso que Deus levantou terapeutas, e por isso que Deus levantou pessoas com voz profética, com comunicação profética, para consolação, para edificação, para exaltação. Sabe por quê? Porque as coisas estão postas. Mas a maneira como eu encaro a vida pode transformar tudo. Imagina um cara que não tinha medo de morte, tinha medo até daqueles pintezinhos, cachorrinho pequeno. Deve ter acontecido alguma coisa que a minha memória imediata não traz à tona, de experiência de infância e adolescência. Algum cachorro aí deve ter corrido atrás de mim, pegado meu tornozelo, que eu não lembro direito desse negócio, que eu precisei. Um dia o Carlos Filho ganhou uma pizzazinha lá, um amigo. E eu comecei a passar a mão na cabeça, assustado. Gente, hoje eu chego assim, pode ser o pastor alemão que for, bota o braço assim, passa a mão na cabeça do danado, corre até risco. O problema não estava lá, estava no meu cérebro. Você que tem receio, né, de entrar em lugares fechados, né, quando se manifesta o ambiente fechado,
ele não é o problema. O problema é a memória do que aconteceu. Ou seja, às vezes os problemas não estão do lado de fora, estão dentro da gente. Eu não estou dizendo com isso que os problemas não estejam também do lado de fora. Tem problemas reais e concretos que estão do lado de fora. E nós precisamos aprender a lidar com eles. Que o lugar era Calvário e lugar de caveira, lugar de morte, é verdade. Isso não era uma ilusão, isso era verdade. Agora, que nasceram flores nesse lugar, e que tinha jardineiro nesse lugar, e que tinha gente cuidando desse lugar, já era evidente, mas ninguém falava sobre isso e ninguém informava sobre isso. E ninguém dizia sobre isso. Então o que Tiago está dizendo para nós é: olha, vocês passam por provações, vocês vão passar por dificuldades. Alguns mais e outras pessoas muito menos. Agora, algumas pessoas, mesmo passando por muitas provações, vão fazer elaborações tão extraordinárias que vão se tornar pessoas mais íntegras e mais amadurecidas. E outras pessoas, mesmo que não passando por essas provações, não vão conseguir fazer a elaboração suficiente para que a vida seja mais encantadora. Então eu queria lhe animar, meu querido e minha querida, diante das circunstâncias da vida, diante das suas experiências, e por favor, quando eu digo mais ou menos, não significa que a sua dor, porque foi um fato mais simples, seja menos dolorosa do que de outra pessoa que a situação, do ponto de vista da realidade, tenha sido uma catástrofe mais danosa. Não significa que a sua dor não seja maior, exatamente por essa capacidade. E aí nós precisamos respeitar também essa forma de reação dessa dor mais profunda. Imagina, você chega para mim e diz assim: pois é, Carlinhos, eu perdi um irmão. Aí eu digo: eu perdi foi 3 e estou bem. Aí o que é que eu estou dizendo? Você é fraco, eu sou forte. No lugar de dizer: pois é, querida, estamos juntos nessa dor, nessa sua aflição. Eu não sei como explicar, porque a dor é sua, é muito profunda. Então o fato de alguém ter passado por dores repetitivas, aparentemente pela descrição semelhante à realidade da outra pessoa, a realidade de fato não é o que eu percebo, a realidade é o que aquilo representa para mim. Um acidente aí na estrada, o cara dá um tiro na cabeça de outro, aí o filho chega: quero saber quem foi esse desgraçado, vou matá-lo. A mãe chega e olha se o cara era o supridor da família: o que vai ser da minha família? O perito chega e vai saber onde é que foi, quantas balas, não sei o que e tal. Ou seja, cada pessoa vai reagir de maneira diferente diante de um mesmo fato. E aí, dependendo de como são as experiências da sua vida, a sua forma de reação diante dos fatos serão diferentes. Stephen Covey vai dizer para a gente uma coisa muito interessante: às vezes a nossa reação ao problema é pior do que o problema em si. E precisamos ir gerenciando isso. Como não permitir que a reação ao problema seja mais grave do que o problema em si? Certo? E a grande lição que fica desse texto é: alegrem-se na provação, não pela provação em si. Alegrem-se pelo processo final que ela pode desencadear. Alegrem-se pelo resultado final. E aí no texto é: vocês serão pessoas mais íntegras e pessoas mais amadurecidas. Espero que esse tipo de reflexão esteja ajudando aí ao seu coração e na sua experiência de vida a você fazer a sua própria elaboração, trazer à tona que situação você está vivendo e, diante dessa situação, pedir a graça de Deus para atravessar esse momento com graça, com a proteção dele e com o cuidado dele. Aí depois ele diz: se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, né? Que não lance em rosto. Ai, que coisa mais preciosa da vida é a sabedoria. Eu conheci pessoas sábias, né? Puxa vida, meu pai era um cara assim. Meu pai aprendeu a ler lendo a Bíblia. Era um homem muito simples, mas eu acho que a vida foi enchendo aquele homem de muita sabedoria. Não esqueço uma das primeiras vezes que o irmão meu pegou um voo, ia para o Rio, a família foi melhorando e tal, e aí um dos meus irmãos assim foi aquele que foi ascendendo socialmente e tal. Aí eu me lembro, no aeroporto antigo aqui de Fortaleza, a gente ficava assim numa varandinha, olhando, o avião ia lá para a ponta da pista, a cabeceira da pista, dava aquela arrancada. Quando o avião começou a subir, meu pai olhou e disse: é muita ignorância da inteligência humana. Que coisa mais interessante, né? Me parece uma forma de sabedoria, né? É muita ignorância da inteligência humana. Dirigir à noite 140 quilômetros, né? Eu acho que é a ignorância da inteligência humana, né?
Você está em cima de uma máquina que, por mais potente que seja, é um risco, né? É muita ignorância da inteligência humana. Vai para fazer um serviço nas alturas, se sente corajoso, não põe nenhum instrumento de segurança. É muita ignorância da inteligência humana. Que frase sábia! Que frase sábia! Ou seja, a sabedoria não tem a ver com a inteligência. Às vezes você é um cara inteligente, uma menina inteligente, mas não tem sabedoria para a vida. A sabedoria está relacionada à nossa capacidade de responder com habilidade às questões da vida. Por isso que eu gosto da palavra responsabilidade. Habilidade. Eu não olho para essa palavra como tarefeiro. Cumpriu tarefas, fez na hora, né? Mas responsabilidade, a habilidade de construir situações novas para responder às situações que a gente sempre está vivendo, sejam as adversidades ou não. Então esse texto diz que há uma forma de sabedoria que você vai adquirindo com a experiência da vida. Mas eu me encanto com esse texto porque ele sinaliza uma outra possibilidade. A sabedoria pode ser também fruto da oração, dessa comunhão com o mundo transcendente, dessa comunhão com uma supracultura ou com a outra cultura, dessa comunhão com uma outra sociedade, Pai, Filho e Espírito Santo, um outro tipo de sociedade que não vive como a nossa sociedade. Então, tendo uma experiência, uma aproximação com essa outra sociedade, quem sabe a gente vai ter paradigmas e novas iniciativas para experimentar as nossas vivências sociais. Se a gente começa a se aproximar com Pai, Filho e Espírito Santo, começa a descobrir que Pai, Filho e Espírito Santo não tem maior e menor, que os três são iguais, nós começamos a partir desse arquétipo social, descobrir que é possível viver na nossa sociedade sem sermos maiores e menores, somos iguais. Somos iguais. Então sacerdote não é melhor nem mais poderoso do que ninguém, nem mais ungido do que ninguém, e nem representante de Deus, coisa nenhuma. Coisa nenhuma. A beleza do Evangelho é que você não precisa de intermediação nem institucional, nem intermediação pessoal. Se o Filho de Deus vos libertar verdadeiramente, sereis livres e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E todo plebeu, todo homem, toda mulher tem acesso direto a Deus, sem necessidade de charlatão, de sacerdote, de intermediário, nem de ninguém que faça exploração da sua vida. Não aceita esse negócio de que vai dar dinheiro para Deus dar mais dinheiro para você. Isso é suborno. Isso é suborno. Vou dar uma propina para Deus e Deus resolve o meu problema. Acaba com isso. Não aceite isso. Pergunta ao cara onde é a conta bancária de Deus. E que horas que Deus vem buscar o dinheiro que Ele pediu para ele. Aquilo que nós oferecemos aos carentes, aos pobres e aos necessitados, Jesus diz assim, é como se Ele tomasse como sendo para si aquilo que nós demos para servir às pessoas e aos pobres. Não que Deus precise disso. Então, todo esse paganismo, inclusive judaico, de que você oferta para Deus dá mais para você, é puro mercantilismo religioso que já estava em povos anteriores, que se infiltra na cristandade, que se infiltrou no judaísmo, e Jesus não falou disso. A conversa de Jesus é outra. A conversa de Jesus é: quem é rico traga muito, que é para o pobre poder levar. Pode ler, 2 Coríntios capítulo 8, não estou inventando, está lá, para que quem tem muito não fique com sobra, e para que quem tem pouco não sinta falta. Então esse texto está dizendo para nós que há um tipo de sabedoria no reino de Deus que não corresponde a essas maquetes inteligentes da religião. Há um jeito de viver o Evangelho, meu querido e minha querida, que vai para além da conta bancária, que vai para além do status social, que vai para além do seu título. No Evangelho você não é reconhecido pelo título, nem pela conta bancária. Inclusive, não é reconhecido pelos seus erros. Você é um ser humano feito à imagem e semelhança de Deus, e tem um mistério do ser aí dentro de você, tem um núcleo básico dentro de você, que é amado por Deus, e que a Bíblia diz: o maligno não toca. É o João que diz: o maligno não toca. E ninguém pode negociar com isso. Podem destruir os meus bens, podem destruir a minha saúde, podem destruir o que quiserem, mas ninguém destrói a dignidade que eu resolver assimilá-la e trabalhá-la comigo mesmo. Ninguém pode destruir os princípios e os valores que eu quiser construir no meu coração. A Bíblia diz que contra isso não há lei. Não há lei contra o amor. Mas o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, longanimidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E diz assim: e contra estas coisas não há lei.
Não tem quem tire dentro de você se você disser vou amar e amar intensamente. Não tem quem tire dentro de você a capacidade de ser um pacificador. Ninguém tirou isso do Nelson Mandela. Ninguém arrebentou no Nelson Mandela a sua capacidade de ser um conciliador e de ser um líder que, mesmo passando 27 anos dentro de uma cadeia, as suas frases e as suas informações pudessem fazer sentido para os principais líderes, inclusive de regiões que não faziam parte da sua região, desde o norte da África até a África Austral, e ele vivendo politicamente mais a região do sul, mas era um homem de tanta integridade, de tanta sabedoria, de tanta vida bela, de tanta coisa interessante no seu coração, e tudo indica que foi a sua amizade com o bispo anglicano Desmond Tutu, é isso que se acredita, que foi a influência dele com os textos bíblicos, com informações a respeito do Sermão da Montanha, que faz com que esse homem termine a vida tendo do seu lado e sendo abraçado por opositores e amigos. E decidiu na vida resistir a toda forma de ditadura, a toda forma de opressão, a toda forma de tirania, dizendo o seguinte: morro, mas não mato ninguém. Talvez aprendeu com Jesus de Nazaré: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cadeira elétrica e siga-me. Você já conhece essa minha versão desse texto, né? Tome a sua cruz e siga-me. Então Tiago está dizendo que nós precisamos ser homens e mulheres vestidos de sabedoria, e esses homens e essas mulheres vestidos de sabedoria serão homens e mulheres que vão decidindo as coisas da vida com muita graça, e vão decidindo essas coisas que dão sentido à existência. E só como recomendação, você pode depois chegar em casa e abrir Mateus capítulo 5. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los dizendo: felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E aí vem uma das grandes virtudes do Evangelho. Felizes os homens e as mulheres que não têm expectativa de aplauso. Felizes os homens e as mulheres que não têm expectativa de reconhecimento. Felizes os homens e as mulheres que, por serem pobres de espírito, resolvem confiar exclusivamente em Deus. Essa é a virtude. A virtude é: como não tenho nada em mim mesmo, como não reconheço nada em mim, confio exclusivamente em Deus. Felizes os pobres de espírito. Felizes os que choram, felizes os sensíveis, felizes os homens e as mulheres que não se acostumam com a violência, felizes os homens e as mulheres que não se tornam indiferentes, felizes, porque serão consolados e consoladas, e não somente por isso, porque a lágrima e o choro da sua alma sinaliza que você tem avidez pelo Consolador, que você tem um desejo intenso para que o Consolador, o Espírito Santo, venha e habite profundamente na sua vida, na sua alma. Felizes os mansos, né? Felizes os mansos. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Felizes os puros de coração. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os pacificadores, as pacificadoras, porque serão chamados e chamadas filhos e filhas de Deus. É muito legal, gente. Esse troço desse evangelho que Jesus inventou, que troço mais bacana, que negócio mais doido. Muito legal, né? Porque você acolhe essas virtudes, aí de Mateus capítulo 5, abraça essas virtudes, se permite invadido por elas, aí você diz: vai dar tudo legal. Não, de jeito nenhum, vai piorar. Felizes quando por minha causa mentirem e disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e alegrai-vos, porque é grande, como é que é? Esqueci. Porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim também perseguiram os profetas que viveram antes de vocês ou antes de vós. Olha que coisa linda. O que ele está dizendo é o seguinte: se você for uma pessoa que tem avidez por justiça, os tiranos não vão gostar de você. Se for uma pessoa que está falando que o evangelho é uma coisa mais simples e que ninguém deve ganhar dinheiro com isso, os caras vão tirar você da lista. Primeiro com cassação religiosa. Se não resolver com cassação religiosa, eles vão tentar cassação física, pessoal, tirar a sua vida, atrapalhar você, xingar você, mentir, caluniar contra você. Que coisa mais tremenda. Mas eu queria lhe animar: a despeito de tudo isso,
você continuar sendo um homem ou mulher marcado e marcada pelas virtudes do Evangelho. Que por onde você andar, alguém percebe em você a transpiração da beleza do Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. É isso que Tiago está dizendo: peça com sabedoria, e Deus vai conceder a você. E Deus vai conceder a você. Então ainda o quê? 10 minutos? 5, 3, 2, 1. Isso tudo? Não pode não. Deixa eu beber um pouquinho de água aqui para... Tinha um pastor amigo meu que disse: não, Caio, eu digo, como é que é o tempo aí? Eu prego quanto tempo? Não, você faz assim, você começa a pregar, quando o pessoal começa a levantar e ir embora, você já sabe que é porque está na hora de parar, né? Eu fui pregar na igreja presbiteriana aqui em Fortaleza uma vez, e eles colocaram água de coco, né? Cara, a água estava muito gostosa. Aí eu disse: gente, se é baseado na água de coco, eu vou aqui, enquanto tiver caixa, né? Legal. Bem-aventurado o homem e a mulher que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Deixa eu colocar para você uma interpretação que é muito pessoal, você não precisa levar muito a sério, mas eu presumo que tudo que fala sobre coroa, sobre prêmio, né, que para mim é muito mais uma linguagem da nossa cultura, para sinalizar a motivação nas pessoas. Porque imagina, eu vou para um local onde diz assim: não, todo mundo é igual, não tem discriminação. Aí eu chego, tu recebe uma coroa e eu não. Aí tu recebe um prêmio ou não. E parece já o nosso contexto, não mais o contexto do reino de Deus, que ninguém é maior e tal. Então eu presumo que a melhor tradução para esse texto é: você terá uma vida coroada. A ideia é a sua vida, você será uma pessoa coroada de vida. A ideia é: feliz o homem e a mulher que passa bem pela aprovação, que se reveste de sabedoria, e você vai ter uma experiência existencial batizada de vida. Você será alguém que, a despeito da dor, do sofrimento, dos sinais de antivida, dos sinais de antideus, dos sinais de ausência de Deus, dos sinais de dor e sofrimento e dos sinais de morte, a despeito de tudo isso, você será um ser humano batizado de vida. Olha, eu digo isso por causa da graça, honestamente é por causa da graça de Deus. Mas pensa numa pessoa, nem sei se é verdade, mas eu tenho um sentimento de que eu sou um cara cheio de vida. Esse é o meu sentimento. Esse é o meu sentimento. Estou com 275 anos, ou é 276, é porque a gente vai ficando velhinho e vai perdendo as contas, né? Não dá para eu pegar 3 anos num país em guerra, as experiências aprendidas, e dizer que são 3 anos. Dá mais de 30. Eu ainda lembro do primeiro beijo que eu dei na Dinha, minha esposa. Ainda lembro do primeiro beijo que eu dei na Dinha na Praça do Ferreira. Então não dá para eu dizer que é 2 minutos, não dá para eu contar com 2 minutos, até hoje eu lembro. Eu lembro de algumas amizades na vida que são muito intensas. Homens e mulheres, pessoas assim de uma graça muito especial. Gente de uma vida muito bonita, que há pouca convivência, sentar na mesa, comer uma sopinha, pegar um pedacinho de tapioca. Não dava para você dizer assim: eu fiquei aqui meia hora. Porque por mais que o tempo cronológico fosse 30 minutos, a experiência, o que você aprendeu, o encanto com a existência. Olhando aqui para a Elisa, não tem como não lembrar da mãe da Elisa, Dona Creuza. Debilitada, frágil. Aí eu chego: e aí, Dona Creuza, tudo bem? Tudo bem, pastor, como lagartixa. Como assim? Andando agarrada nas paredes. Gente, debilitada, consolando a gente, sempre com muito humor. E até quando estava seu rostinho fragilizado, já pálido, dentro do caixão, não é? O sorriso parecia que estava dizendo assim: o que você está me olhando desse jeito? Parecia que estava dizendo piada com a gente, né? Porque a vida se encantou tanto, batizou tanto, aspergiu tanto, marcou tanto, que não tinha como você sair marcado pelos sinais da doença, pelos sinais da dor, pela fragilidade do corpo, nem pela chegada da morte, porque quem estava dançando era a vida.
Quem estava fazendo a festa era a vida. Então o Tiago vai dizer: felizes os homens e as mulheres que diante dessas provações duras e terríveis conseguem viver de tal maneira que se permitem coroados e coroadas de vida. Eu quero existir coroado de vida, gente. Eu quero. E se der, e se você estiver comigo e a gente for a pé mesmo, ainda ali pela perimetral, lá para o Parque da Paz, saindo de Calcaia, por favor, leva uma bola legal, que eu quero nem que seja bater o centro. Mesmo que não consiga mais fazer embaixada, mesmo que não consiga nem cabecear mais, eu quero nem que olhar assim para a bola e dizer: você me fez correr muito, hein? E você me fez os caras me arrastar algumas vezes, mas deixei alguns caras às vezes também no chão. Deixei algumas vezes o goleiro de um lado e a bola do outro. Vida no lazer, vida nos esportes. A única coisa que eu lamento que não aprendi Deus para nós: Deus não põe você em tentação. Então aqui você tem aqui o tema, que é o tema da aprovação. Felizes, sejam contentes, perseverem nessas situações, para que isso gere maturidade, não gere amargura, não tire de você o gosto e o prazer pela existência, para que você continue encantado com a existência. Peça a Deus sabedoria, para que a sabedoria lhe ajude a selecionar as coisas mais importantes da vida, selecionar as amizades, selecionar as virtudes. Por favor, não permita que a correria pela vida tire de você a beleza de abraçar, de estar perto das pessoas amadas, de beijar a pessoa querida. Não permita que as crises, sejam elas econômicas, sejam as crises porque não se comunicaram bem, e um foi mais truculento e o outro menos truculento, não permita que essa crise bote o outro lá na sala e você lá no quarto. Não permita que essas crises distanciem vocês. Façam as melhores seleções da vida. Virtudes é a melhor seleção da vida. As amizades são as melhores seleções da vida. As pessoas que nós queremos bem, as pessoas que nós amamos. Não deixe de dedicar tempo, energia, inteligência, toda a sua alma e o seu coração às pessoas que você ama. E se tem alguém que você ama e a pessoa não gosta de você, então respeita esse outro jeito da pessoa. Aí assuma também o espírito da liberdade do outro fazer a sua opção de não querer estar perto de você. Eu gosto de estar perto de todo mundo, mas se o cara não quer estar perto de mim, a menina não quer fazer o quê? É a decisão dela. Vai ser feliz, filho, né? Vai ser feliz. Eu posso estar sendo um intruso, eu posso estar sendo um problema sem perceber. Então deixa o outro também ter a liberdade de escolha, deixa a outra ter a liberdade de escolha, mas ame. E ame intensamente. Por isso, se um dia, mesmo que seja o seu opositor, mesmo que seja a pessoa que lhe perseguiu, você não precisa tomar cafezinho com ele, comer tapioca com ele. Mas se ele tiver fome, não acabe de matá-lo. A palavra do Senhor é dar-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Por quê? Depende dele, não depende de como está o seu estado de alma. Nós não amamos pelo jeito do outro, nós amamos pelo jeito em que nós nos encontramos. Qual é a minha condição interior? Como é que eu estou interiormente? Como é que está a minha alma? Então eu amo a partir daquilo que está dentro de mim. E aí esse texto vai dizer que tem outras complicações na vida, que são as tentações. Provação não, provação ninguém quer, porque é ruim. Nunca esqueça. Provação é uma coisa que eu não quero. Quando você tiver assim, uma coisa ruim na vida, você é provação. Meu Deus do céu, que provação. Agora, tentação, não. Cara, tentação é legal. Tentação é coisa boa. Tentação é coisa boa. Porque tentação é uma linha muito tênue, eu já expliquei isso aqui. Tentação é a linha tênue entre a comida que é necessária para a minha sustentação, para a minha sobrevivência, e a comida ou os bens para a acumulação de bens, de tal forma que eu deixo o outro faminto. Tem uma frase que eu cito no livro Eles Herdarão a Terra, uma pessoa sacou essa frase, eu disse, puxa, foi eu que disse isso, frase da página tal, pastor Carlinhos. Aí quando eu vi a frase, ficou legal, eu nunca tinha imaginado essa frase, que era: a falta de pão na mesa do pobre pode ser uma denúncia da falta de espiritualidade no altar dos cristãos. Cara, não tinha pensado no negócio legal, né? É uma denúncia. A falta de pão dos pobres ao meu redor é uma denúncia da minha falta de espiritualidade. Então, assim, a tentação ela é legal, porque é a acumulação de bens. O sexo é uma bênção maravilhosa, cara. Que negócio legal que Deus criou foi o sexo.
Esse negócio de você querer se encostar a pele no outro, abraçar, dar um beijo legal, né? Desculpe meio solteiros e solteiras, você que está sozinho, sozinha. Mas sexo é um negócio muito legal, muito legal. Mas olha como é tênue a tentação. O sexo é bênção de Deus, muito legal, uma coisa atraente, mas eu posso fazer do outro objeto de cama e mesa. Por isso que a tentação não é só uma tentação ilegítima ou fora do matrimônio, é ilegítima dentro do matrimônio. Legitimamente casado, está tudo legal, mas estou fazendo da esposa objeto de cama e mesa. Isso é uma desgraça, cara. Legal para atender o seu egoísmo, mas aí você está transformando a pessoa num objeto. Abraão fez isso com a Sara, Abraão fez isso com Agar. O problema do Abraão não foi o caso com a Sara, com a Agar. O problema do Abraão foi o seu paradigma em relação ao ser feminino. O ser feminino era objeto do seu consumo. Então a tentação é uma linha muito tênue entre aquilo que é necessário à vida e o discernimento que eu preciso ter no momento que eu posso descartar o necessário pelo essencial. Nem só de pão vive o homem, pão é necessário, mas vive da palavra de Deus, que é o essencial. Então esse discernimento do essencial. A tentação é quando nós nos tornamos vulneráveis a sacrificar o essencial. Discernir isso é muito importante na vida. E aí o Tiago vai dizer que feliz o homem e a mulher que reconhece que a tentação não depende de uma aprovação que vem de fora. E ele vai escrever e dizer assim: a tentação não foi Deus que deu a você, foi o seu olhar, foi a cobiça do seu coração, é a concupiscência dos seus apetites. E aí nesse caso, meu querido e minha querida, quando ele diz aprovação, o que é que a gente faz? Suporta. A tentação, fuja. Eu moro num sítiozinho aqui em Fortaleza e tem uma casa contígua ao espaço que eu moro, quem está morando é um primo meu, Arlindo. Aí ele: rapaz, tem um rato aqui, vamos me ajudar? Fechamos a porta, fechei todas as brechas. Minha técnica de matar rato é não deixa o bicho escapulir. Rato não olha para a vassoura, gente. Rato não olha para a vassoura. Rato fica procurando a brecha de saída. Aprenda isso com o rato. Não aprenda a roubar o queijo do vizinho. Se você aprender a roubar o queijo do vizinho com o rato, é ruim. Mas aprenda isso. E aí, gente, a gente foi. Aí tinha lá o freezer e a geladeira. O rato desapareceu. Aí eu disse: caramba, deve estar debaixo da geladeira. Puxei a geladeira, não estava debaixo da geladeira. Eu disse: cara, deve estar atrás do motor. Aí tem uma catucada atrás do motor. O bicho apareceu, correu, nós não acertamos o danado. Daqui a pouco o Arlindo toma um susto. Tinha uns combogós, o fio da geladeira assim, subindo até perto do combogó. Gente, o cara já estava no ponta do fio, entrando pelo combogó e indo embora. Porque ele não olhou para a vassoura. Ele olhou para a brecha de saída. Às vezes nós ficamos tão focados no problema que não achamos a saída. Nós ficamos lamentando tanto a pisada do prego que não percebemos que o curativo estava bem ali na frente. E aí você fica repetindo a pisada do prego, pisa de novo, e machuca de novo, e machuca de novo, e dói outra vez, e machuca outra vez, e não percebe a alternativa, não percebe que tinha um fio. Se estiver descascado, não pega. Tem lá o fio, né? Cara, como é que aquele danado achou aquele espaço? Talvez ele já sabia de todos os espaços de fuga. Todos os espaços de fuga. Se você já foi da zona rural e viu aqueles preazinhos nativos, interessante, pode olhar. Vai em qualquer lugar. Se você vê um cachorro querendo pegar um bicho daquele, é muito interessante. O cachorro chega assim, cheira ali, percebe que tem um ratinho ali, começa e cava. O bichinho já saiu por outro lado. Se for 2 cachorros, tem um aqui, tem outro lá na outra loca, o bicho já saiu pela terceira. Dependendo da topografia, dependendo do ambiente, ele vai fazer isso. Quando não tem, não, é uma loca única, porque não teve outra alternativa. Mas se tiver, provação, suporte com paciência, para que você possa ser amadurecido em íntegro. Tentação. Fuja com rapidez, porque tentação é legal, é gostoso. Então não diga assim: não, eu sou o tal, eu vou lá para provar.
Não é de brincadeirinha que eu estou falando isso. Eu fui no Rio de Janeiro, estava pregando na igreja. Pastor, vamos visitar ali um amigo meu, um rapaz que eu conheci tem pouco tempo. Veio na igreja algumas vezes, deram muito nele, bateram no cara. Pastor, nem conhecia a história do rapaz, só sabia que o rapaz era dependente de crack. Eu comecei a conversar com o rapaz, o senhor já, pai de uns 3 filhos. Aí ele disse, pastor Carlinhos, eu era pescador. E os meus amigos tomavam uns negócios lá e tal, falava desse crack, desse danado do crack. Nada nunca dominou minha vida. E eu disse para ele assim, eu vou provar a vocês que eu provo disso e saio disso, só para mostrar para vocês que vocês estão nisso, porque vocês são bestas. Pastor Carlinhos, para que eu fiz isso? Nunca mais saí disso. Perdi meu barco, perdi os bens da minha casa, estava morando na casa da mãe com as crianças. E vivo na maior aflição, pastor Carlinhos, porque eu não tenho como suprir essa minha carência. Comecei a roubar dos vizinhos. Eu estou desse jeito, o cara estava todo quebrado. Fui roubar ali na esquina, e consciente, sim, consciente. Os caras fizeram o que era para fazer, não estou dizendo que é para fazer isso, não estou dizendo como é que ele descreveu a situação. Está aqui, estou desse jeito. Sabe por que aconteceu? Porque não fugiu. Porque não fugiu. 3 lições para a sua vida. Provação, o que é que a gente faz? Suporta com paciência, porque vai gerar integridade e maturidade. Tentação, foge. Sabe por quê? Porque o texto diz assim, a concupiscência gera a tentação, e a tentação, uma vez consumada, gera a morte. Só por isso. Como você ama a vida e não quer a morte, fuja da morte. Fuja da morte. Fuja da morte. E o diabo? O que é que a gente faz? Resiste o danado. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Deixa eu dizer de outra maneira que eu acho mais legal, que é a ótica do Jesus de Nazaré. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você pode chegar ao ponto na vida que você nem precisa fugir do diabo. É o diabo que precisa fugir de você. Eu espero que você chegue na vida a esse ponto onde o diabo não quer chegar perto de você, porque se chegar perto de você, ele se arrebenta. Quando Jesus diz assim, sobre esta pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você já viu alguém assaltando com uma porta na mão? Isso é um assalto. E segurando uma porta? Porque porta não é arma de ataque. Porta é arma de defesa. Então quando Jesus diz assim, as portas do inferno não prevalecem, é dizendo que o diabo é que se cuide. O diabo é que se cuide. Se você amar muito, o diabo que se cuide, porque ele não vai gerar ódio nem em você, nem nas pessoas no seu entorno. Se você for pacificador e pacificadora, o diabo é que se cuide, porque ele não vai conseguir gerar guerra em lugar nenhum, porque a paz chegou através de você. Se você for um pobre de espírito, humilde como a Bíblia manda, uma pessoa mansa, o diabo não vai gerar arrogância, porque qualquer um outro ficará envergonhado de ser arrogante no meio de pessoas simples. Se sentirá denunciada. Se você for uma pessoa que ama a Deus e ama as pessoas, o diabo jamais implantará o ódio, porque quem ficará presente é a semente da horta, a semente do jardim será a semente do amor. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu coração, que Deus abençoe seu corpo, que Deus abençoe tudo que você possui, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua história de vida, que Deus abençoe a sua semana, que Deus abençoe o seu dia de hoje, que Deus abençoe, que Deus abençoe, que Deus abençoe você. E não esqueça, a vida não depende da cronologia. A vida depende da intensidade como nós a vivemos. Por isso que morrer aos 33 anos e meio de idade não foi um desperdício para o Jesus de Nazaré, porque viveu intensamente a beleza da vida. Amém? Vamos para casa, fazer outras coisas. Aliás, para casa não sei se é hora de ir agora, tá? Ai, não. Tá bom. Se vocês quiserem, eu compro esses livros da editora, são os livros que eu escrevo, mas aí eu tenho as 2 editoras, que é uma em Viçosa, em Minas Gerais, que é a editora Ultimato, que publica. Alguns deles, como é o caso desses 2, em parceria com a Encontro Publicações, que é outra editora de Curitiba, da Igreja Luterana.
E aí, se vocês quiserem ter acesso, as livrarias vendem esse aqui a 42, porque eles pagam impostos, pagam funcionários, aluguel, mas não estou fazendo negociação, é só explicando por que é mais barato. É só para explicar a você, quando chegar na livraria, puxa vida, pastor Carlinhos me vendeu por 30, vocês vendem por 42, eles pagam, e não seria justo eu vender do preço da livraria, não era correto nem comigo, nem com as livrarias, nem com vocês. Então, se vocês quiserem, esse é 30, esse aqui 27 nas livrarias, e pela mesma razão vocês podem pegá-lo por 20. Esse aqui é aquele tipo de livro que um amigo meu que é teólogo disse: Carlinhos, esse livro assim, esse tipo de livro você tinha que escrever só depois que morresse, porque senão os caras lhe matam antes. Esse livro, o título dele é Em Busca da Espiritualidade, o Mercado da Fé e o Evangelho da Graça. É uma tentativa de explicar por que o comerciante vende sal por R$1 e ganha aí 30 centavos, precisa prestar conta, declarar imposto e tal, e por que o cara na igreja pega o mesmo quilo de sal e consegue transformar em 20 pacotinhos de 50 gramas e vai vender um quilo de sal por no mínimo R$20, se cada devoto de pouca fé, de pequenina fé, conseguir dar R$1, já vai dar R$20 no saquinho, no quilo de sal. Quais são os mecanismos que estão por trás disso? Que aspectos de magia, de fetiche que está na linguagem do mundo protestante, que está na linguagem do mundo católico, seja magia de objetos, magia de frases, que aspectos estão presentes nesse modelo? Aí eu reúno marketing, magia e fetiche, esoterismo, com todo respeito aos modelos esotéricos, mas é outro tipo de discussão do que eu chamo de esoterismo aqui. Por que esse mercado se evidenciou de maneira tão forte e por que essas empresas funcionam tão bem? E aí, meu propósito não é só denunciar, é dizer a você: não pague essa conta, porque os caras estão ficando ricos com o seu dinheiro. Pegue esse dinheiro, ajuda sua esposa, ajuda seus filhos, ajuda seu marido, dá para um pobre, que vai ser muito legal, porque o Edir Macedo, o R.R. Soares, o Valdemiro e o Silas Malafaia já estão com muito dinheiro, já tem jatinhos e tal, e acho que não compensa você pagar essa conta. Desses todos, os que não usam objetos de magia enganam mais os protestantes, que não usam objeto. Então, desses todos que eu estou citando, aqueles que têm um discurso parecido com o seu, você escuta e paga a conta porque você acha que ele diz o que você diz. Mas o Evangelho não é dizer o que você diz, o Evangelho é viver o que Jesus mandou que a gente vivesse e obedecer o que ele mandou obedecer. Então, Jesus vai dizer: se muitos fizeram milagres, expulsaram o demônio, ele vai dizer: eu nunca conheci vocês que praticaram a iniquidade. Jesus nem está dizendo que os caras não fizeram milagres, só está dizendo que eles praticaram a iniquidade. A despeito de eu não acreditar nos milagres que eu percebo, aí nós não temos equipes sérias para fazer uma investigação profunda.